propósito de nós estudarmos as cartas de Apocalipse, é uma instrução para a igreja, não só a igreja que se encontrava na Ásia Menor, né? Não só a igreja de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, a carta a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas é uma instrução para a igreja histórica, a igreja de todos os tempos e de todas as épocas. E nós devemos ter isso em mente, né? Que essa carta está endereçada também a nós nos dias de hoje. E que nós devemos tomar o mesmo cuidado que Jesus chama a atenção àquelas igrejas. Então, quero ler com os irmãos Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 22, em uma leitura alternada. A palavra de Deus nos diz assim: Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para enriquecerdes, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fechamos mais uma vez os nossos olhos e nos prostremos diante de Deus pedindo sabedoria e graça, instrução da sua palavra, que Ele use o seu servo como instrumento da vontade dEle para falar aos nossos corações nesta noite. Pai, nós pedimos a Tua misericórdia, pedimos, ó Deus, a Tua abundante graça, Pai, na minha vida e na vida da Tua igreja nesta noite. Que o Senhor possa nos instruir, que as palavras da boca do Teu servo, ó Deus, sejam as Tuas palavras. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, como eu falei, o objetivo do nosso estudo nas cartas de Apocalipse é mostrar que essas 7 cartas contêm uma reflexão para a Igreja Universal e têm uma relevante mensagem para qualquer igreja em todo e qualquer período da história em que ela exista. Esse é o objetivo, então, pelo qual Jesus Cristo envia essas cartas, está bem aqui, ó. Essas cartas às igrejas da Ásia. E como nós estudamos no decorrer deste mês e do mês passado, essas cartas, então, elas são endereçadas a essas igrejas. E não somente a elas, mas em todas as épocas e em todas as igrejas que existiam. Não eram apenas essas 7 igrejas que estavam nessa região. Então, na introdução, nós temos que a igreja brasileira, ela tem uma vida marcada por indiferença e acomodação. Hoje nós olhamos para dentro da igreja brasileira e nós podemos ver isso. Ela é indiferente e alheia ao mundo que a circunda. Ela não participa da sociedade, no sentido de trazer luz para a sociedade e para fazer a diferença na comunidade onde ela está inserida. A igreja brasileira, ela está acomodada, ela está entre as 4 paredes e não tem se importado com o mundo que perece. E a passos largos está indo para o inferno.
Muitos têm perdido a perspectiva de viver algo maravilhoso no presente e passam a viver de modo a esperar a morte chegar. É como estou farto, né? Estou só esperando para que chegue o dia da minha morte e eu me encontre com o Senhor. Mas a igreja, ela tem uma missão. A igreja de Deus, ela tem uma missão, e a missão que Deus dá a essa igreja, de proclamar as verdades da palavra de Deus. E a vida espiritual da igreja em Laodiceia era problemática para Deus. Eles viviam das suas riquezas e olhavam então para a sua riqueza material, para a sua opulência e diziam: estou rico e abastado, não preciso de mais nada. Mas Jesus olha para aquela igreja e vê dentro daquela igreja a necessidade espiritual. Laodiceia, ela estava situada no Vale Líco, vizinho das cidades de Colossos e Herápolis, como a gente vai poder ver no mapa. Era conhecida antigamente como Dióspolis, a cidade de Zeus. Mas aproximadamente no ano de 250 a.C., Antíoco II, o governador sírio, ele conquistou a cidade e deu-lhe o nome de Laodiceia, em honra à sua esposa chamada Laodice. No ano 17 depois de Cristo, aconteceu um terremoto que devastou tanto a cidade de Laodiceia como outras cidades da província da Ásia. E nesse ano 17, eles receberam ajuda do governo para que as cidades fossem restabelecidas, elas fossem reconstruídas. Mas no ano 60, novamente, ela foi devastada por um outro terremoto. E o governo romano ofereceu ajuda, então, a esta cidade, mas eles recusaram a sua ajuda. E nós vamos poder ver mais adiante por que eles recusaram essa ajuda. Era uma cidade rica, que se batia no peito para dizer: nós não precisamos, nós somos suficientes, nós temos suficiência para reconstruir a nossa cidade. Então nós podemos ver então a cidade de Laodiceia, ela está bem aqui entre Herápolis e Colossos, bem aqui, e o vale do rio Lico nessa posição aqui. Nós podemos ver então que ela completa, pode passar? Ela completa o círculo, né, das igrejas que foi enviado as cartas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, e agora ela chega em Laodiceia, a última igreja que foi enviado as cartas do Apocalipse. Pode passar. E no 4º século da história, Laodiceia havia se tornado a sede episcopal da Ásia Menor. E os bispos cristãos realizaram ali um famoso concílio em 361 d.C., o concílio de Laodiceia. Mas durante as guerras entre os muçulmanos na Idade Média, Laodiceia ela foi totalmente destruída e foi abandonada. E no século 17, os viajantes notaram que a cidade estava habitada somente por lobos e raposas. As suas ruínas permaneceram desoladas e hoje como se fosse uma cidade fantasma. Então nós podemos ver algumas ruínas desta cidade, né? A ruína que estão na cidade. Esse daqui, ó, é os aquedutos que levavam águas de Herápolis para a cidade de Laodiceia, né? Era abastecida por aquedutos, então era uma coisa bem avançada para levar água até a cidade. E em Herápolis nós tínhamos as águas termais, que eram águas para tratamento medicinal e terapêutico para a saúde das pessoas. Então eram levadas essas águas de lá. Então aqui tem mais uma foto da ruína que está hoje, né, a cidade de Laodiceia. Também aqui nessa cidade havia um templo, né, dedicado ao rei, né, ao imperador, que
nessa época, como nós vimos em outras cartas, ele pedia para ser adorado como Deus. 4 características importantes da cidade de Laodiceia. Laodiceia ela tinha um progresso industrial e força econômica com um forte sistema bancário e desenvolvimento financeiro. Como eu falei, era uma cidade rica e ela era forte economicamente, né, por causa do seu sistema bancário. Havia muita indústria também de tecido nessa cidade. A indústria da lã ela florescia através da produção e exportação de uma lã negra, né? O manufaturamento de vestimentas comuns e caras. Então, as pessoas da cidade de Laodiceia, elas se vestiam pomposamente. Era uma cidade rica. A água da cidade vinha de aquedutos, né? Das fontes termais, cerca de 10 quilômetros de Herápolis, né? Que vinha a água até chegar em Laodiceia. E a água ela ficava então morna até chegar em Laodiceia. Havia ali uma famosa escola de medicina que produzia um colírio eficaz para os olhos, a chamada pedra frígia. Essa pedra que chegara da vizinhança da província de Frígia era reduzida a pó, o qual extraía-se um unguento para a cura das doenças dos olhos. Então havia um famoso colírio ali na cidade de Laodiceia, né? E havia uma escola de medicina, eles produziam esse colírio para a doença dos olhos. Nós podemos ver também, meus irmãos, as características da carta, de todas as cartas. Ela tem, né, a igreja, o qual ela é encaminhada, o elogio, a instrução e as promessas. Todas as cartas elas têm essa estrutura. Mas aqui nós podemos ver algo diferente nessa carta e em outra carta de Apocalipse, ela não há elogios para essa igreja. Não tem elogio nenhum para essa igreja. Mas a instrução é de se arrepender e voltar ao zelo. De se arrepender e voltar ao zelo. Mas aqueles que vencerem, a promessa é compartilhar do trono de Deus. Era essa promessa de Deus para aqueles que permanecessem na vontade do Senhor, que buscassem ao Senhor. E todas as cartas da Ásia, esta é a mais severa. É a mais severa. Jesus Cristo não faz nenhum elogio a essa igreja. A única coisa boa em Laodiceia era a opinião da igreja sobre si mesma, e ainda assim era uma opinião completamente falsa. Eles se achavam, né, por ter tudo, e diz, não precisamos, estamos abastados. Mas eles precisavam. Eles precisavam do vigor espiritual. Eles precisavam do ardente vigor espiritual naquela cidade. E como Cristo, então, sonda as igrejas? Cristo é o candeeiro que está no meio da igreja, que anda pelo meio da igreja. Jesus identifica a falta de fervor espiritual que havia naquela igreja. Como nós podemos ver no versículo 15, ele diz, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Na vida espiritual há 3 temperaturas. Uma ardente, né? A temperatura o qual a palavra de Deus ainda arde no coração, ainda faz diferença. E aqui em Lucas, capítulo 24, 32, nós vemos a história daqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, quando Jesus fala com ele e diz que a palavra ardia no seu coração quando Jesus falava para eles. Também nós podemos ver outra característica da vida espiritual, fria. Mateus 24, capítulo 24, versículo 12, vai dizer que nos últimos tempos o amor de muitos esfriarão, né? E como tinha esfriado naquela igreja. Também o morno, o qual nós encontramos aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Porque és morno, nem frio nem quente, estou a ponto a vomitar-te da minha boca. A mornidão daquela igreja, meu irmão, incomodava o Senhor da igreja. As pessoas estão oferecendo um evangelho, o que não é um evangelho de Cristo,
mas é o evangelho da satisfação pessoal, é o evangelho da riqueza, né? Da prosperidade, e não é o evangelho de Cristo. E Cristo está fora da igreja. A igreja diz igreja, né, de Cristo, mas Cristo não está dentro da igreja, como aqui em Laodiceia. Mas Cristo, ele sonda a igreja de Laodiceia e chega ao seguinte diagnóstico. A igreja, ela tinha perdido o seu vigor espiritual, e nós vamos poder perceber isso quando ele diz que essa igreja é morna, nem quente, nem fria, e ele está pronto a vomitar-se da sua boca. A igreja também, ela tinha perdido os seus valores. Mesmo dizendo, como eu disse, a única coisa que ela se dizia ter, ela diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E Jesus Cristo vai dizer que aquela igreja não sabia que ela era infeliz, que aquela igreja era miserável, pobre, cega e nua. Aquela igreja, ela se tornou uma igreja opulenta, uma igreja de pessoas ricas, mas ela tinha perdido o seu vigor espiritual, a sua força, a sua visão e também a sua vestimenta, como nós podemos ver no versículo 17 e versículo 18. Como nós já falamos, a água que abastecia Laodiceia, ela vinha de Herápolis, de uma distância de 6 milhas por um aqueduto. Suas fontes jorravam água quente saturada com carbonato de cálcio. E quando a água chegava em Laodiceia, ela já estava morna. E aí Jesus diz, então, né, comparando, Laodiceia, ela conhecia aquilo que Jesus estava falando, aquilo que a carta endereçada a ela estava dizendo. Ainda que esses mananciais quentes eles possuíssem um valor medicinal e que as fontes salubres atraíssem as pessoas, Jesus compara as águas tépidas nas proximidades da cidade à vida espiritual morna dos laodicenses. Jesus compara a vida dos laodicenses com a água que chegava até eles, a água que eles bebiam dela. E ele diz que a água estava morna. E algo morno na nossa boca muitas vezes nos dá náusea, vontade de vomitar. E assim estava se sentindo o Senhor da igreja. Estava se sentindo o Cristo com aquela igreja. O problema da igreja de Laodiceia, meus irmãos, não era um problema teológico, nem um problema moral, mas era uma falta de fervor espiritual. Aquela igreja não estava enfrentando os nicolaítas, os seguidores de Balaão ou de Jezabel, ou perseguidores, ou malfeitores que tentavam entrar e perseguir aquela igreja. Não, aquela igreja ela tinha se acostumado com o mundo. Aquela igreja, em vez de ela estar influenciando o que estavam lá fora, ela tinha deixado entrar o mundo dentro dela. Em vez de fazer a diferença, ela estava acompanhando as coisas que aconteciam naquela cidade. E a vida espiritual dessa igreja era morna, indefinível. Eles eram apáticos, indiferentes, e aquela mornidão era nauseante para Deus. A igreja estava acomodada. E o problema da igreja não era heresia, mas era apatia. E nós podemos ver isso em várias igrejas. Igrejas que estão pregando a verdade, mas estão cheias de si mesmas. Estão sendo apáticas às pessoas que estão lá fora. Só é a nossa comunidade. Só é aqueles que estão dentro da igreja. Eu não me importo com quem está lá fora, mas com quem está aqui. Eu me torno apático com aquelas pessoas que estão precisando de salvação. Eu me torno seletivo. Assim estava a igreja de Laodiceia. E Jesus identificou que um crente morno é pior que um crente incrédulo. Vamos ler o versículo 15? Ele diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. É melhor ser frígido do que tépido ou morno.
É mais honroso ser um ateu declarado do que ser um membro incrédulo de uma igreja evangélica. A queixa de Jesus contra os fariseus era contra a hipocrisia deles. Eram crentes hipócritas. Uma pessoa morna, meus irmãos, é aquela que há um contraste entre o que ela diz e o que pensa ser de um lado e o que ela realmente é do outro. Ser morno é ser cego à sua verdadeira condição. É não saber discernir, entre o que ela diz e o que pensa e entre o que ela realmente é. Esse era o problema da igreja de Laodiceia. Esse é o problema de muitas igrejas hoje. Jesus identificou então que a autoconfiança da igreja era absolutamente falsa. Como eu disse, eles confiavam em si mesmos, mas aquela sua confiança naquilo que eles tinham, nos bens materiais, era uma confiança falsa. Por isso, meus irmãos, chama a atenção nossa hoje, para que nós não firmemos a nossa vida como cristãos em bens materiais, mas em bens espirituais. Paulo vai dizer para nós pensarmos e buscarmos as coisas lá do alto, onde Cristo vive. E como cristão, meus irmãos, é essa a nossa missão, de pensar e buscar as coisas lá do alto, mas sem deixar de se preocupar com as que estão aqui agora, sem deixar de preocupar com a nossa missão enquanto cristãos. O auto-engano é uma grande tragédia. Ser morno é ser cego à sua verdadeira condição. A igreja de Laodiceia, ela se regozijava pela sua riqueza material, mas ela não olhava para a sua verdadeira condição. Uma condição morna, uma condição que estava a morrer espiritualmente, que estava levando à morte espiritual, e ela não se dá conta. Outra coisa é a autossatisfação, que também é um grande engano e uma grande tragédia. E Laodiceia expressava então a autossatisfação, quando dizia: não preciso de coisa alguma, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Muitas igrejas estão assim, ricas e abastadas. Não precisam de coisa alguma. Se é um carro, compra um carro. Se é um evento, faz o evento, porque tem dinheiro. Mas tem igreja, meus irmãos, que se acham autossuficientes, têm autossatisfação, porque têm bens materiais, mas lhe faltam bens espirituais. Lhe falta a condição necessária para a salvação. Lhe falta a condição necessária para estar diante de Deus, o qual ele vai dizer: venham bendito do meu Pai. A igreja era morna em sua dedicação e amor a Cristo. Ela mais amava o dinheiro, era orgulhosa do seu ouro, roupas e colírio, mas era pobre, cega e nua. Assim Jesus Cristo olha para aquela igreja. Pensas que tens tudo, mas tu é pobre, cega e nua. E era melhor ser como a igreja de Esmirna, pobre, mas rica espiritualmente, do que ser como a igreja de Laodiceia, rica materialmente, mas pobre espiritualmente. E quantas igrejas, meus irmãos, têm amado mais o dinheiro, buscado mais a sua satisfação pessoal, do que buscar se alimentar espiritualmente, de buscar a santificação dos seus membros, de buscar cumprir a missão de Deus neste mundo. Eles achavam que estavam indo maravilhosamente bem em sua vida religiosa. Eles achavam que estavam cumprindo o seu ofício religioso. Quantos estão assim? Eu tenho ido à igreja no domingo, eu tenho devolvido o meu dízimo, eu tenho cumprido o meu papel como crente, como religioso,
mas eu tenho vivido a minha vida alheia à vontade de Deus. Eu tenho vivido a minha vida na minha satisfação pessoal, nas coisas deste mundo, e não nas coisas de Deus. Mas Cristo, meus irmãos, acusou aqueles de cegos, de mendigos nus, mendigos que, apesar de seus bancos, apesar de sua riqueza econômica, eles estavam mendigando algo espiritual. Cegos, apesar dos pós-frígio que se era transformado em colírio para os olhos. E nus, apesar das fábricas que existiam de lãs, que o vestiam com as melhores roupas. Jesus Cristo então olha para aquela igreja e vê isso. Jesus revelou que um crente morno, em vez de ser o seu prazer, lhe provoca náuseas, como diz no verso 16. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. E como eu falei ainda agora, parece ser melhor para Deus ser um ateu, né? Que está frio, não conhece a vontade de Deus, ou então ser um crente vigoroso, um crente que faz a vontade de Deus e é espiritualmente quente, do que ser morno. Como nós temos vivido a nossa vida de espiritualidade? Como nós temos se comportado diante de Deus? Qual é o nosso vigor em relação a Deus? Um crente frio, um crente onde o amor já esfriou, onde a vida espiritual vai dizer, não tenho mais nada que fazer aqui. Ou alguém quente espiritualmente, que quer realizar a obra do Senhor, que quer dar frutos ao Senhor, não importa a sua idade, não importa as suas limitações, mas está fazendo a obra do Senhor. A igreja de Laodiceia era de Cristo, mas em vez de dar alegria a Cristo, ela estava dando náuseas ao Senhor. Quando perdemos a nossa paixão, o nosso fervor, o nosso entusiasmo, provocamos dor em nosso Senhor. Nós provocamos náuseas em nosso Salvador. Por isso, meus irmãos, nós devemos olhar para a nossa vida, ver qual é a situação da nossa vida espiritual e analisarmos nós mesmos a cada dia. Como eu tenho vivido diante do Senhor? Será que eu tenho demonstrado um fervor espiritual? Ou a minha vida tem esfriado? Cristo, o que ocorrerá com aqueles que estão mornos espiritualmente? Cristo, ele repudiará totalmente aqueles cuja ligação com ele é puramente nominal e superficial. A igreja de Laodiceia, ela desapareceu. Da cidade só restaram aquelas ruínas que eu mostrei no começo. A igreja perdeu o tempo da sua oportunidade. Será que nós, igreja São Bento do Una, não temos também perdido o tempo da nossa oportunidade? Será que nós temos trabalhado para que o reino de Deus possa desenvolver-se e crescer? Qual tem sido o nosso testemunho como igreja lá fora? Mas Cristo, ele faz um apelo àquela igreja. Esse é o segundo ponto. Cristo olha para aquela igreja, vê tudo isso e ele faz um apelo. Mas o Senhor, soberano sobre todas as coisas, em vez de dar ordem àquela igreja, ele faz um apelo. Ele dá conselhos àquela igreja em vez de ordem. A igreja, como nós vimos, ela julgava-se autossuficiente, mas os crentes deveriam encontrar sua suficiência em Cristo.
Cristo então volta-se para aquela igreja, no verso 18 ele diz assim: aconselho-te que compres de mim ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Notem, meus irmãos, que Jesus Cristo olha para a situação daquela igreja, para a situação daquela cidade que estava com os bancos, que estava com a sua indústria de tecido e também com a sua escola medicinal que produzia os colírios, e ele fala isso. Notem também que eles tinham tudo isso, mas Jesus orienta, Jesus chama a atenção. E a notícia gloriosa então para os mendigos, cegos e nus. Eles são pobres, mas Jesus tem ouro. E o ouro que Jesus oferece são tesouros no céu. É o novo reino. É o reino dos céus. Onde a traça não corrói. Onde os ladrões não escavam e roubam. É isso que Jesus está oferecendo àquela igreja. Ouro. Ouro refinado, ouro depurado. Eles estão nus, mas Cristo tem roupas para dar a eles. E as roupas que Jesus oferece a eles é roupa de santidade, as vestes brancas. E se nós olharmos as mesmas vestes que os anciãos de dias e o povo usa, as mesmas vestes que Jesus ofereceu a uma igreja, o qual a gente já estudou. Eles são cegos, mas Cristo tem um colírio para os seus olhos. Cristo tem a verdade. Cristo tem a palavra, que é colírio para dar direção àquele que é autor e consumador da nossa fé. Cristo então exorta aquela igreja a adquirir ouro para a sua pobreza, vestimentas brancas para a sua nudez e colírio para a sua cegueira espiritual. A preciosa mercadoria que Jesus oferece, meus irmãos, é o ouro que Cristo tem, é o reino dos céus. A roupa que Cristo oferece são as vestes da justiça e da santidade. E o colírio que Cristo tem abre os olhos para dar discernimento. E a única coisa que nos dá discernimento como crentes é a palavra do Senhor. É a palavra de Deus, que uma vez discernida, uma vez pregada e uma vez que ela faz a sua obra, ela vai nos trazer o discernimento espiritual. E Cristo chama então aquela igreja à mudança. Cristo, ele convoca aquelas pessoas. E no verso 19 ele diz: eu repreendo, disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Cristo chama a igreja ao arrependimento. E nós vemos aqui uma explanação e uma exortação. Ele diz: eu repreendo os quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Antes de Jesus Cristo revelar o seu juízo, ele demonstra misericórdia àquela igreja. Disciplina, meus irmãos, é um ato de amor. Nós não disciplinamos os nossos filhos apenas porque eles estão fazendo a coisa errada. Mas nós disciplinamos nosso filho para chamar a atenção dele, que aquilo é errado e ele tem que fazer as coisas certas. E nós disciplinamos nossos filhos porque o amamos e queremos que ele faça a coisa que é certa. Senão, meus irmãos, nós não disciplinaríamos nossos filhos. Deixaríamos ele andar ao bel prazer da sua vontade, ao bel prazer de seus pecados. E a base da disciplina, como nós podemos ver, é o amor. Porque ele ama, ele disciplina. Porque ele ama, ele chama o seu povo e a sua igreja ao arrependimento. Porque ele ama, ele dá a oportunidade de recomeçar, de fazer de novo e de fazer direito. Porque ele ama, ele está disposto a nos perdoar.
João 3,16 é bem claro quando ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus repreende o quantos ele ama. Arrepender-se, meus irmãos, é dar as costas a esse cristianismo de meia boca, a esse cristianismo de aparência, a esse cristianismo de faz de conta e de mornidão. A piedade superficial nunca salvou ninguém. Não haverá hipócritas no céu. E glória a Deus por isso. Devemos vomitar essas coisas da nossa boca. Do contrário, quem nos vomitará será o Senhor. Devemos trocar os anos de mornidão espiritual pelos anos de zelo, de vigor, de trabalho, de serviço ao Senhor. Cristo convida a igreja para a ceia, uma profunda comunhão com Ele. No verso 20 ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É triste a situação dessa igreja. O Senhor da igreja, o Senhor que deveria estar no centro da igreja, que deveria estar no altar da igreja, esse Senhor, ele está do lado de fora. A igreja não tinha comunhão com ele. Este é um convite pessoal à salvação. Salvação é uma questão totalmente pessoal. É um tratamento pessoal. Eu não posso salvar ninguém. Eu não posso salvar minha esposa. Eu não posso salvar os meus filhos. Eu não posso salvar ninguém. Mas eu posso querer salvar a mim mesmo. Se eu for um eleito de Deus, eu tenho que responder positivamente ao chamado de Deus, à pregação da palavra de Deus. Meus irmãos, nós devemos nos voltar. Enquanto muitos batiam a porta no rosto de Jesus, outros são convidados por Ele. Cristo vem visitar-nos. Ele coloca-se em frente da porta do nosso coração, Ele bate, Ele deseja entrar. É uma visita do amado da nossa alma. Ele se apresenta como esta pessoa que está à porta batendo e deseja entrar. Mas a igreja de Laodiceia, ela se tornou indiferente. Ela não se tornou indiferente em decorrência dos interesses profanos que porventura esfriassem seu natural fervor. Mas ela veio a ser ineficiente por essa razão, crendo que era espiritualmente bem equipada. Seus membros fecharam suas portas e deixaram do lado de fora o seu real provedor. Quantas igrejas têm apostado na sua riqueza material, nos seus bens, naquilo que possuem, e têm deixado de fora o seu real provedor, aquele que sustém e mantém a sua igreja, aquele que sustém e mantém toda a sua criação. A igreja, ela tinha excluído Cristo e acreditava que podia viver sem Ele, e ao agir assim, vieram a ser totalmente ineficientes como igreja. E sem Cristo, meus irmãos, nós podemos ter uma única certeza: a igreja morre. Sem Cristo, a igreja ela está fadada ao fracasso. Por isso, meus irmãos, nós devemos também ser chamados a atenção para isso. Mas, como sempre, há uma promessa ao remanescente fiel. Há uma promessa àqueles que não se dobram diante das riquezas, diante de Baal, diante das tentações e das provações. Há uma promessa também aqui a essa igreja.
No verso 14, ele diz: o anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. No verso 21 e 22, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Como Cristo participa do trono do Pai, também participaremos do trono de Cristo. É isso que ele oferece àqueles que se arrependessem. Quando abrimos a porta para Cristo, quando abrimos a porta e nós dizemos para Cristo entrar em nossa vida, em nossa casa, quando nós recebemos a promessa, é quando também recebemos a promessa de entrar na casa do Pai. Quando recebemos a Cristo em nossa mesa, recebemos a promessa de sentarmos no trono dele, no trono que pertence a ele. E é essa a promessa de Cristo a essa igreja. Hendrick diz assim: a salvação é uma coisa muito pessoal. Quando o coração é aberto pela voz do Senhor, porque a salvação vem pela palavra e pela palavra de Deus. Esse princípio de regeneração se torna ativo para que, pelo Espírito Santo, o indivíduo regenerado abra a porta e receba a Cristo. Aqui na expressão "se alguém abrir a porta", a referência é feita à conversão, ao arrependimento e à fé em Cristo. O vencedor não somente reinará, mas reinará com Cristo, na mais íntima comunhão com Ele. É o chamado ao arrependimento. É o chamado à conversão que é feita através do Espírito Santo. Então, algumas implicações, meus irmãos, para a nossa vida, o qual traz o esboço dessa carta. Se a igreja se gaba de ter um passado vibrante, porém não possui mais poder para influenciar o presente, ela deixou de ser sal e luz do mundo. Se a igreja ela não influencia mais o mundo, mas deixa que o mundo adentre dentro dela, ela não é mais sal e luz. A solução muitas vezes está em uns poucos. Estes são os verdadeiros vencedores. A solução está no remanescente fiel, naqueles que perseveram na caminhada cristã. O que nos chama a atenção é o compromisso. Desenvolver os nossos talentos, desenvolver os dons que Deus dá para a sua glória. Fuja das aparências. Fuja de viver de aparência, mas viva como um cristão, dê testemunho da vontade e da verdade de Deus. Podemos até passar um verniz de crente em nossas vidas. Podemos até viver de aparência para o homem, mas jamais enganaremos a Deus, que tudo vê e tudo conhece. Cristo nos disciplina quando trilhamos o caminho da espiritualidade fria e descomprometida, porque Ele nos ama. Uma igreja cuja liderança leva a sério o amor e o compromisso de seguir a Jesus é digna de ser imitada por todos os demais crentes. Mas essa igreja não é para ser imitada, mas é para chamar a nossa atenção, de não confiarmos nos nossos bens, mas confiarmos no Senhor que nos dá todas as coisas. Então concluímos, meus irmãos. A igreja em Laodiceia, ela reflete tristemente o estado calamitoso de tantas igrejas da nossa época. Igrejas com Cristo que está do lado de fora. Cristo está batendo a porta, mas essa igreja não tem dado oportunidade para Cristo ser o Senhor daquela igreja. É grandemente que uma questão importante seja esta: são essas igrejas fiéis à sua vocação? Essa é a pergunta que se faz. São essas igrejas fiéis à sua vocação? Elas apegam-se firmes e diligentemente no nome do Senhor no meio das trevas deste mundo? Em outras palavras, são elas os candeeiros, portadoras da luz,
elas têm refletido a luz de Cristo? Nós não podemos viver de aparência, sem definição alguma, sem direção alguma. Temos que seguir o caminho apontado por Deus. Temos que olhar, como eu já falei, firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E temos que ser diferença neste mundo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que esta carta, ou o estudo destas cartas, nos levam a refletir que tipo de igreja queremos ser. E que possamos ser esse remanescente fiel de Deus e viver uma vida de vigor espiritual. Que Deus nos abençoe.